E aí, pessoal, tudo na paz por aí? Ando meio sumido, né? Resolvi fazer um vídeo, né, dos tempos, né, dos dias que nós estamos vivendo. Eu tô aqui em Iguape, é uma das cidades mais antigas do Brasil, né? Tá, se não me engano, acho que é a oitava cidade mais antiga do Brasil. E eu vim falar um pouquinho sobre o que os dias que a gente está vivendo, sobre as eleições que se aproximam nos próximos dias, né? E me fez estar aqui em Iguape me fez refletir um pouquinho sobre a história, não só a história do Brasil, né? Muito importante a gente conhecer a história do Brasil, mas sobre a história um pouquinho dos Estados Unidos, né? A história dos Estados Unidos é bem mais recente, né? O que eu quero falar aí tem 200 anos mais novo do que a fundação aqui de Iguape. Iguape foi fundado em 1530 e pouco, 1538, se não me engano. E os Estados Unidos foi fundado em 1776, né? Então, nessa época, na Constituição dos Estados Unidos, né, quando os Estados Unidos proclamou a independência, né, do pessoal que imigrou para lá e se tornaram independentes da Inglaterra, né? O pessoal que imigrou, que foi para lá, começaram a montar a Constituição dos Estados Unidos e pensaram, né, para gente ser uma nação forte, para a gente ser uma nação que tenha liberdade, né, quais serão as nossas regras, né, quais são as nossas leis, né? Então, a primeira lei, que eles chamam de primeira emenda, né? Para a gente não faz muito sentido traduzir como primeira emenda, mas vamos dizer o primeiro, enfim, fugiu a palavra, não sou muito do direito, né? Mas vamos dizer o primeiro, a lei magna, né, dos Estados Unidos, o primeiro item da Constituição deles diz que ninguém pode restringir o direito à fala, a se pronunciar, né? Diz que nenhum estado, ninguém pode restringir o direito à fala. Eu vou pegar um pouquinho mais e falar com mais detalhes aí sobre essa lei, tá? Então é sobre o direito de falar, do direito de ter liberdade de se expressar, né? É o primeiro item da Constituição dos Estados Unidos. O segundo item, né, da Constituição dos Estados Unidos é sobre portar armas, né, que também garante que ninguém vai tirar o direito do cidadão portar arma, tá? Então, para quê? Para que nenhuma ditadura consiga dominar a população. Então, foram essas duas primeiras, vamos dizer, os primeiros direitos declarados pelos americanos na época, né? E até hoje é válido isso. Então, é a primeira reflexão que eu queria fazer sobre os dias que a gente está vivendo, sobre o momento histórico que a gente está vivendo, tá? Então vou falar um pouquinho mais, dar um pouquinho mais de detalhes sobre isso aqui. Eu resolvi fazer esse vídeo tomando a história como gancho, pois estamos vendo a história se repetir, né? O que aconteceu na Venezuela, o que aconteceu em outros países, tá? O Maduro, por exemplo, ele estava preso, né? Tiraram ele da cadeia, o elegeram o presidente, né, com aquelas urnas, né, a gente não pode falar muito, porque senão vão bloquear meu vídeo, né, mas aquelas urnas desse país, do Nicolás Maduro, e que são as mesmas urnas utilizadas aqui no Brasil, né, com a mesma empresa, Smartmatic, né, que aparenta sempre as pesquisas, né, essas pesquisas que um candidato pode sair na rua e todo lugar que ele vai leva multidão, e o outro candidato não pode nem sair na rua, mas não leva menos de 10% das pessoas para os locais que ele vai, e esse discurso de que as pesquisas estão dando empate, que está pau a pau. Então a gente está vendo isso na Venezuela, foi a mesma história, tá? Para depois justificar que por pouca, uma margem pequena, o candidato deles foi eleito.
Bom, nos últimos dias, né, todo quem acompanha o canal sabe que eu acompanho bastante política. Uma coisa que ficou bem interessante foi o ministro do TSE, né, o Alexandre, dar 48 horas para o Ministério da Defesa apresentar o relatório da auditoria das urnas, né? E poucos dias depois, né, acho que 1 ou 2 dias depois, o Ministério da Defesa, disse que não vai entregar, que vai entregar somente depois do segundo turno, depois que ocorrer o segundo turno. Tá? Então, na minha opinião, eu espero que o relatório aí do Ministério da Defesa tenha alguma carta na manga, né, que se levarem a eleição na mão grande e os indícios só não vê quem não quer, que são muito grandes, que o plano é esse, né, tirar o ladrão da cadeia, tá? Então, eu espero que o Ministério da Defesa tenha alguma carta na manga para que, se acontecer alguma coisa, tenha aí uma intervenção divina para nos socorrer, porque senão nós estamos caminhando aí para os mesmos caminhos aí do Nicolás Maduro, a Venezuela aí, tá bom? Então, Deus nos abençoe e nos proteja. Um grande abraço, pessoal.